Olá, pessoal. Quanto tempo que a gente não bate papo e eu voltei com essa voz de quem tá morrendo. Gente, hoje eu vou estar fazendo uns sketches aqui com vocês e conversando sobre esses tópicos que vocês viram aí no título do vídeo. Eu comprei coisinhas novas, queria só mostrar pra vocês. Comprei esses grafites vermelhos pra testar, já fiz alguns sketches com eles. E eu nunca tinha usado isso em toda a minha vida de desenhista. Também comprei uma. Como que é o nome daquilo? Limpa-tipos. Não tô com ela aqui agora, mas primeira vez na minha vida também. Tem várias coisas que eu tô comprando pela primeira vez na minha vida que eu nunca comprei. E, né? Se eu tô comprando pela primeira vez é porque eu nunca comprei, né? Vai ser burra, enfim. E tá sendo super legal testar essas coisas. Eu acho muito engraçado que eu nunca tenha comprado esses negócios antes, considerando que eu desenho há um bom tempo já, né? Mas enfim, comprei essas coisinhas, vou fazer uns sketches com vocês e bater papo porque tá todo mundo falando da IA de novo. E eu quero. Ai, eu tô surtando com isso. Eu vou dar meus dois palitos aqui também sobre isso. Pra ser sincera com vocês, eu tô fazendo uma coisa que eu não sei se é muito certa, mas eu tenho evitado os vídeos sobre essas coisas de IA, porque o assunto já me irritou a ponto de eu não querer mais. Nossa, eu tinha um grafite aqui dentro. Uau, enfim. O assunto já me irritou a ponto de eu não querer mais ver nada sobre isso. E assim, eu acho que talvez eu devesse estar vendo porque é uma discussão muito legal que tá acontecendo. Legal no sentido de é uma discussão importante, não no sentido de ser divertida. Só que ao mesmo tempo é um negócio que assim. Ai, eu não sei, eu tô meio sem paciência. Porque, tipo, a minha sensação com isso tudo é que a sociedade em si não tá preparada pra lidar com um negócio que está se tornando inteligência artificial. E aí a gente vai ter muitos problemas com isso e a gente já tá tendo. A gente vê o tanto de pessoas sendo prejudicadas com as suas imagens por estarem sendo usadas para gerar conteúdos de inteligência artificial. E eu não tô falando só dos artistas. Na verdade, quando eu falo isso, eu penso muito mais, por exemplo, nas meninas que tiveram fotos falsas criadas com a imagem delas para parecer que eram nudes ou coisa do gênero. Eu penso muito nesse aspecto quando eu digo isso. Porém, a gente também tem o lado artístico que provavelmente vai ser o que eu mais vou focar aqui. Peraí, gente, tem um. Eu não sei se é meu cachorro, o que tá acontecendo, tá fazendo barulho ali, só um minuto. Estou de volta. Bom, então. Ai, são tantos aspectos pra se falar que eu tô com receio até de eu me perder e esse vídeo acabar ficando extremamente confuso. Mas. Tá. Inicialmente, falando da parte que é um pouco mais simples de se discutir. Esse negócio todo do Estúdio Ghibli, por um lado, eu acho bom que eles tenham inventado essa palhaçada toda, porque aí um estúdio grande tá envolvido nisso, que traz mais pessoas importantes para essa discussão. E assim, talvez a gente tenha algum tipo de solução a respeito de parte do problema, pelo menos. Então, por um lado eu acho legal, só que por outro é muito doido isso tudo. E assim, eu não vou ser hipócrita e dizer que eu nunca usei inteligência artificial, qualquer coisa assim, né? A gente sabe que hoje em dia é muito difícil uma pessoa que nunca fez nada, sabe? Mas a questão aqui é que o buraco é mais embaixo, sabe? Porque eu sempre ficava pensando, enquanto eu me desenvolvia como artista, o quanto as coisas que a gente aprende com o desenho e a arte, elas influenciam a gente, sabe? E melhorar várias coisas e lidar com várias questões. Inclusive, parte do motivo que me fez querer me tornar artista foi isso. Eu via o potencial
que a arte tinha de fazer bem, sabe? E aí você terceiriza isso para uma forma de arte, você muda toda a interpretação que uma geração inteira tem, sabe? Sobre isso. Fora todos os aspectos éticos e de direito autoral, que eu não tô entrando tanto aqui, porque eu vi que muita gente já tá falando sobre isso, então eu vou só dar um contexto, porque vai que você não viu, né? É muito complicado isso que a inteligência artificial tá fazendo, porque ela tá pegando um estilo que foi desenvolvido por um artista há muito tempo, que demorou muito tempo para ser estruturado, e está utilizando esse estilo sem autorização dele, estudou todas as obras dele para reproduzir elas sem autorização dele, e não só reproduzir, como que o artista normalmente faz, mas disponibilizar a produção em massa para diversas pessoas usarem o estilo daquela pessoa sem autorização dela para passar qualquer mensagem que elas queiram e sem pagar nada para esse artista que desenvolveu tudo isso. Eu acho que assim, a inteligência artificial enquanto uma ferramenta para você alcançar certos objetivos ou certos resultados é interessante. Só que ao mesmo tempo também eu acho que é uma coisa muito perigosa, sabe? Pra gente. Ai, eu penso muito em processos, eu não consigo desassociar disso, sabe? E os meus dois palitos que eu queria dar nessa discussão é mais com relação a isso, pra ser sincero. Os processos importantes pelos quais a gente passa que fazem a gente sentir que tá fazendo as coisas, que fazem a gente evoluir. E aí você vai ter uma inteligência artificial que vai cortar isso e você vai parar de ter os processos, sabe? Isso é muito perigoso, eu acho. Ai, eu não sei. Eu acho que há algo de terapêutico em fazer algumas coisas, por mais que elas não sejam nem sempre coisas legais e confortáveis. Que, por exemplo, falando sobre aprender a desenhar, ela. O processo de aprender a desenhar, você lida com muita frustração. Na verdade, na maior parte do tempo, quando você tá aprendendo a desenhar, você não está conseguindo fazer o que você quer. E aí, aprendendo a lidar com isso, encarar os seus erros e começar a, de fato, evoluir, nossa, isso traz um crescimento para você enquanto ser humano. E assim, vamos lá, galera, vocês que são artistas, sem citar nomes, mas assim, vocês devem conhecer alguém que claramente parou no tempo do desenvolvimento artístico por ser arrogante e não admitir os erros que tem, sabe? Ou por ser preguiçoso e não querer correr atrás de melhorar. E eu não tô falando assim com a intenção de ofender alguém. Eu só tô comentando que vencer essas coisas faz a gente se construir enquanto ser humano, sabe? Da mesma forma como uma obra de arte feita por um ser humano para outro ser humano observar, vai trazer em si comunicados, mensagens e coisas que é muito próprio da gente, sabe? E aí você vai terceirizar isso para uma inteligência artificial. Eu sinceramente acho muito problemático isso, sabe? Eu acho muito triste também, porque entre todas as profissões e coisas que a gente faz no dia a dia, produção de arte era um negócio gostoso, era um negócio confortável. E aí eles vão e colocam uma inteligência artificial para fazer isso, ao invés de desenvolver alguma que faça coisas que geralmente são não só desagradáveis, mas até perigosas e tóxicas para humanos, sabe? Por que que a gente não tá focando essas tecnologias para profissões que colocam o ser humano em risco ou algo assim, sabe? É isso. E aí vocês podem até falar, Bárbara, mas também tem isso, beleza. Deixa, deixa as máquinas fazerem coisas que normalmente a gente não consegue, sabe? Por que que vai colocar ela pra fazer um negócio que já é uma coisa intrínseca ao ser humano, sabe? A produção artística sempre foi. E não só no sentido de desenho, no sentido de expressão mesmo, sabe? Por exemplo, o teatro, a dança, todas essas coisas são formas de expressão, sabe? E aí eu não vejo sentido nisso. Ai, sei lá, é estranho. Só que eu sei que eu vejo dessa forma porque eu sou artista. As pessoas que não são, talvez não. Talvez elas só pensem, ah, beleza, tá aqui o resultado, é isso que importa. E aí eu vejo o quanto a gente perdeu como sociedade, mais ainda por não ter tido uma estruturação no ensino da arte previamente, sabe? Porque foi
muito recentemente que a arte deixou de ser um copia e cola. Quantas pessoas aí da escola tinham como exercício de arte copiar quadros famosos? Então eu não culpo as pessoas por estarem achando que é arte você digitar 3 palavras no gerador de imagens e ele gerar o que você quer e você fala, eu sou um artista, sabe? Não dá pra culpar, porque é essa educação que a gente teve até então de arte das pras pessoas no geral. E aí você que já passou pelo processo de aprender, tem consciência de que não é bem assim. Mas a pessoa que não passou não vai ter mesmo. Isso é ok, isso é normal, isso é só natural, tão natural quanto a luz do dia, sabe? Ai, e isso me deixa chateada. Porque vai ter muita gente que não vai ter nem a oportunidade de conhecer como é o processo real de criação, sabe? Enfim. Ai. Eu não tenho muita coisa concreta pra falar, eu acho que isso é mais um desabafo. Mas é muito triste isso. Fora as profissões, né, que vão acabar com tudo isso e que eram profissões boas, vamos assim dizer, né? Eram coisas que traziam satisfação pra quem escolhia fazer. É muito maluco tudo isso, de verdade. Eu fico doida, eu fico impressionada como o negócio evoluiu extremamente rápido, sabe? E não deu nem tempo de a gente pensar sobre. Mas sobre essa questão das profissões sumirem e tal, eu acho que eu ainda tenho uma esperança de que não suma completamente, porque e eu acho que o caminho para isso talvez seja buscar a questão de associação do nome ao que a pessoa faz. O que é muito doido, porque assim, o Estúdio Ghibli tá aí, né? Eles, eles tinham uma identidade muito associada ao artista que fazia, o Hayao Miyazaki, principalmente, né? E ainda assim tá sendo copiado e colado, assim, só que isso num nível de uso pessoal, sabe? Quando é uma pessoa física usando pra fazer uma foto dela com o filho dela, na verdade isso particularmente não me incomoda tanto. Eu sei que ainda assim prejudica pessoas que trabalham com commission, por exemplo, e tal. Se vocês quiserem dar a opinião de vocês sobre isso, fiquem à vontade. Vai ser um prazer ler e discutir isso com vocês. Mas o que mais me incomoda é a aplicação do mercado mesmo, no geral, sabe? E eu acho que talvez um caminho que ainda seja possível sobreviver dentro disso tudo seja justamente o que eu tô falando, a associação de identidade, né? Então, esse artista, assim como quando você tá fazendo um filme, você às vezes escala um ator porque aquele ator traz junto com ele o público que gosta de um tipo específico de coisa, que discute um tipo específico de coisa, eu acho que talvez esse seja um caminho que os artistas no geral tenham que encontrar para continuar as produções. Mas é muito difícil falar disso, sabe? Porque quando a gente fala de artes visuais hoje em dia, é muito difícil a gente ver esse tipo de coisa, sabe? Eu pelo menos não vejo, mas se vocês conhecem exemplos assim, eu gostaria muito de saber também, sabe? A gente vê muito mais isso na música, por exemplo, né? Pessoas acompanhando artistas específicos porque gostam das mixagens, porque gostam do estilo. E, enfim, talvez esse seja o único caminho possível, aquela coisa do artista influenciador que eu sei que incomoda muita gente. Mas é o que a gente tem pra hoje. Só que ao mesmo tempo acho que não adianta a gente ficar tentando prever o futuro, né? Porque não dá pra saber, mas não custa comentar um pouco, pelo menos, sobre, já que a gente tá nesse assunto, sabe? Há quem diga que acha que não vai acontecer essa substituição e que a gente vai continuar tendo artista, porque não dá pra inteligência artificial substituir o que o ser humano faz. Mas eu sou um pouco descrente de que ela não vai chegar lá, sabe? Porque a tecnologia tem avançado muito rápido. Então eu acho um pouco difícil. Porém, ao mesmo tempo, hoje em dia, eu fico pensando nas coisas que têm sido lançadas, por exemplo, na Netflix da vida. E eu fico assim, não é possível, esse filme tem um roteiro muito ruim. Isso tem que ter sido uma cria de chat GPT, porque é muito sem alma, sabe? Mas sei lá.
são todas coisas que eu fico pensando sobre o que tá acontecendo dentro dessas empresas grandes, sabe? E é isso. Nossa, e esses dias eu vi um vídeo. Vídeo não, desculpa. Eu tava procurando jobs no ArtStation e eu vi um anúncio que era tipo criador por inteligência artificial. E eu fiquei assim, gente, como assim? Um emprego pra você criar utilizando inteligência artificial, sabe? Que isso, sabe? E eu fiquei um pouco triste e decepcionada, porque, né, ArtStation. Aí, sei lá, né? Não sei o contexto disso também, mas são coisas que eu estranho. Eu vou ser sincera com vocês, eu estranho muito quando eu vejo essas coisas. Assim como eu também vi anúncio falando, tipo, estamos, estamos lutando contra a IA. Venha trabalhar com a gente. Que eu tenho que admitir que eu achei um pouco engraçado. Talvez porque eu li nesse tom. Mas é interessante ver os posicionamentos diferentes que estão surgindo dentro de tudo isso. E eu fiquei muito com a sensação, nos últimos tempos, que a gente tá realmente começando a viver um filme de ficção científica, sabe? Uma distopia. E assim, eu até comentei isso num vídeo que eu vi esses dias sobre estarem recriando os mamutes, sabe? Estão passando pelos passos para recriar os mamutes, trazer eles de volta à vida. E isso não tem como escutar uma coisa dessa e não pensar em Jurassic Park, onde eles trazem dinossauros de volta à vida. E eu até comentei isso no vídeo, né? Eu coloquei lá. Nunca pensei que entre todos os gêneros de filmes, o que eu viveria seria o ficção científica. E a galera começou a comentar embaixo e tal, e eu fiquei com isso na cabeça. É claro que a gente já vê há algum tempo muita coisa acontecendo que é muito carinha de ficção científica, mas recentemente eu acho que os negócios que eu realmente nunca pensei ver na minha vida tem acontecido. Tipo, se você me dissesse quando eu era criança e aprendi sobre DNA, que quando eu fosse adulta, não só a gente já teria terminado de sequenciar o DNA humano, como também a gente estaria sendo capaz de fazer como no filme do Jurassic Park e recriar a DNA de criaturas extintas, eu ia ficar impressionada. Eu talvez ia achar que você tava mentindo pra mim, me zoando. E outras coisas que a gente vê hoje em dia, sabe? É doideira, maluquice. Então, assim, tem seus pontos positivos e as coisas boas, obviamente, dentro desse avanço tecnológico todo. E a IA também tem seus pontos positivos, né? Em alguns usos eu não acho que seja problemático. Só que a questão é que não tem nenhum tipo de regulamentação, não tem nenhum tipo de padrão, não tem nada estabelecido. E isso gera um impacto enorme. E mesmo que haja, ainda tem a questão do particular de cada um. Só que nisso eu também vejo muita que a gente não pode tirar nossa responsabilidade de identificar o que é bom e o que não é pra gente. Assim como quando inventaram a televisão, falavam, se você assistir o tempo todo vai te fazer mal e todo mundo ignorava. E o celular a gente também sabe que existe isso. E aí é a mesma coisa, sabe? Eu infelizmente não confio muito no nosso potencial de ter bom senso, ainda mais porque assim, existem pessoas em diferentes fases da vida e do desenvolvimento, então obviamente para uma criança isso vai ser mais difícil. Mas, enfim, eu só não quero dizer que eu acho que tudo é ruim a respeito da IA, mas a gente precisa urgentemente de uma regulamentação disso. É o primeiro passo, eu acho, para as coisas melhorarem. Bom, eu vou finalizar por aqui. Rabisquei várias coisas nada a ver, mas é isso, galera. Beijão.